Olá, tudo bom? Bom, para quem não me conhece, eu sou o Raí Carneiro. Eu trabalho já com desenvolvimento de software já faz um bom tempo, já há mais de 5 anos. E recentemente eu estou em bastante projetos aí que envolvem web, né? Estou trabalhando com ASP.NET MVC, bastante coisa com HTML, JavaScript, CSS, né? Mas basicamente esse não é o meu forte. Assim, eu sou um programador um pouco mais back-end, tenho mais experiências com back-end mesmo, com linguagem de programações que rodam no servidor. Só que como eu estou trabalhando bastante com algumas coisas de front-end também, eu senti algumas dificuldades aí ao longo do processo em trabalhar com HTML, JavaScript e CSS3. Tá? Mesmo trabalhando há muito tempo já com isso, eu não tive oportunidades de realmente trabalhar muito com esse tipo de tecnologia. Então foi por isso que eu me motivei a tirar essa certificação. É uma certificação, é a 70480, Programming em HTML5 with JavaScript and CSS3. E o objetivo que eu vou fazer aqui é um guia de estudo para certificação. Então, se por acaso você já trabalha ou vai começar a trabalhar aí com esse tipo de projetos web, eu acho importante você conhecer bastante HTML5 com JavaScript e CSS. Então, foi isso que me motivou, tá? Basicamente, então, o que eu vou fazer? A gente vai dar uma olhada nesse curso, né? E eu vou falar para vocês o que eu estou fazendo, como que eu estou estudando, quais são as fontes que eu estou utilizando para poder passar nessa prova. A prova está marcada para o final de março, tá? Então, basicamente, eu peguei o PDF da prova mesmo, achei pela internet aí. Tem o link do Microsoft Virtual Academy também, que tem um treinamento aí de HTML5 com JavaScript e CSS3 para quem está começando. Eu não vou fazer esse curso, porque como eu já trabalho com HTML, JavaScript, eu acho que eu posso pular essa etapa, mas no seu caso, se você não trabalha, eu acho que é bom você ver. E também o site do W3 School, é muito bacana, já eu mostro aqui para vocês, eles têm bastante informações também sobre HTML, não só sobre HTML, mas vários tipos de tecnologia, e quase sempre que é possível eu vou olhar lá no site deles, tá? O que me motivou, eu já falei, né, que é basicamente eu estou trabalhando bastante com HTML esses dias e estou sentindo um pouco de dificuldade em alguns elementos, principalmente na parte de JavaScript ali, com seletores, com CSS e tudo mais, tá? Então, se você não conhece a prova, essa aqui é a prova 70480, ela é feita pela Microsoft, tem um custo de $100, tá? É um pouquinho cara mesmo, daí deu R$320 mais ou menos na cotação do dia que eu comprei. E a prova ela é um pouco antiga, e aí você pode falar, pô, mas a prova ela é de 2012, né? Então por que você está fazendo essa prova? Meu, HTML5 é uma coisa que eu acredito que vai perdurar por muito tempo ainda, então eu acho que não vai ser um investimento perdido, né? Normalmente a gente investe em alguns tipos de plataforma, em alguns tipos de tecnologia, e a gente perde aquilo porque ela vai evoluindo e vai se perdendo. Só que eu acredito que não seja o caso de aprender HTML5 com JavaScript e CSS3. Eu acho que é algo que vai perdurar por mais alguns anos aí, tá? Essa certificação, ela te dá crédito para outras duas, que é o MCP, que é o Microsoft Certified Professional, e o MCSA. E aí, o que eu faço quando eu vou tirar certificações? Aqui já vai ficar uma dica também da certificação em si e também do que eu faço, tá? Primeiro que eu faço isso que eu estou fazendo com vocês. Quando eu vou estudar, normalmente eu estudo um conteúdo e mais ou menos 1h30, 2 horas por dia. E logo em seguida eu faço um PPT aqui e aí eu dou uma aula com o que eu aprendi, tá? Então eu espero que seja útil aí, eu espero que vocês aprendam. Então o que eu faço? Eu comprei a prova e depois eu venho aqui e eu vejo o que a prova pede. Então a prova aqui, ela tem esse conteúdo aqui, ó, né? Então se você olhar, ela fala assim, ó, eu quero que você implemente e manipule estruturas de documentos e objetos. Então possivelmente vai cair aí, ó, de 20 a 25% da prova sobre como criar estruturas HTML, escrever código que interaja com controles. Então o que eu vou fazer? A cada vídeo eu vou pegar um desses itens aqui
e a gente vai falar um pouco sobre eles. Então hoje eu vou falar sobre essa estrutura do documento HTML aqui, tá? E nos próximos dias a gente vai seguindo aqui, segue esse e assim sucessivamente. Mas só para ficar a dica aí, o que a prova pede é mais ou menos isso, tá? Não significa que vai cair exatamente essa porcentagem aqui, ó, de 25 a 30% a implementação de fluxo, né? Isso aqui é uma estimativa, tá? Eu já entrei em contato com algumas pessoas que fizeram essa prova e eles me falaram que às vezes caiu muito mais coisa de CSS do que outras coisas, né? Mas para ter um comparativo aí, eles te falam mais ou menos o que vai cair. Uma outra dica bacana também, pessoal, eu uso esse plugin aqui do Chrome, ó, que chama Pomodoro, tá? O que é o Pomodoro? O Pomodoro, ele é uma técnica que eu utilizo para estudar. O Pomodoro, ele tem aqui, ó, você pode ver que ele fala assim, ó, começar o foco, começar uma pausa e fazer uma pausa longa, tá? O que eu faço? Eu estudo 25 minutos e aí eu faço uma parada curta de 5 minutos, tá? Então eu estudo 25, paro 5 e eu faço isso 3 vezes. Então eu estudo 25 minutos, paro 5, estudo 25 minutos, paro 5 e estudo 25 minutos e paro 5. Aí depois disso eu faço uma parada um pouco mais longa, de 15 minutos mais ou menos. Então normalmente eu estudo aí 2 horas, 1h30 mais ou menos por dia, tá? É o que eu tenho disponível quando eu vou fazer uma certificação, eu me comprometo a fazer isso. E o legal do Pomodoro é que você estabelece alguns ciclos para você estudar que você não interrompe. Então, nesses 25 minutos que eu estou focado, eu desligo o celular, eu encosto a porta aqui e fico apenas estudando, tá? Só que se você ficar focado muito tempo, 1 hora estudando, a gente se conhece, a gente sabe que perde o foco, já você começa a ler outras coisas, começa a pensar em algumas outras coisas. Então, a técnica de Pomodoro é muito bacana. Você estuda, ou até mesmo para trabalhar. Antes, quando eu estava em alguns projetos antes que eu estava no cliente, eu colocava o Pomodoro lá e ficava 25 minutos imerso ali e dava muito certo. Isso daí faz com que o seu cérebro absorva muito melhor essas informações. Então, fica mais uma dica aí para vocês estudarem, que é o Pomodoro. Então, basicamente eu clico aqui, ó, e veja que aparece aqui, ó, 25 minutos, tá vendo? Então, é 25 minutos focado. Eu vou lá e aí quando acabar isso daqui, ele me dá como se fosse um pop-up aqui na tela e me fala que eu tenho que parar por 5 minutos. Aí eu paro e vou ver coisa nada a ver com o que eu estou estudando. Vou ver site, vou no Face, vou no Twitter, vejo qualquer coisa para perder o foco. E depois eu volto com o foco também. Tá? Então, o site também do MVA é esse site aqui, ó. Se você não conhece, é o Microsoft Virtual Academy, tá? E lá você vai encontrar diversos tipos de cursos, não apenas de HTML, com JavaScript, nada. Tem bastante cursos lá. Maravilha, então se você quiser assista, eu não vou fazer isso aqui, porque como eu já trabalho, né, eu já tenho uma certa experiência. E maravilha, então o que eu fiz? Eu baixei o PDF aqui, eu gosto de ler tudo em inglês, tá? Eu não gosto de fazer provas em português, porque eu acho que perde um pouco o foco, tá? Se você hoje trabalha com desenvolvimento ou pretende trabalhar, fica uma dica muito forte aí, cara ou moça, né? Tente fazer tudo em inglês, tá? Tente fazer tudo em inglês, porque a maioria dos conteúdos que você acha pela internet são em inglês, então assim, já vai treinando já, e é muito importante que você saiba inglês também, beleza? Aqui também o que eu fiz? Eu peguei aqui uma extensão para leitura de PDF, então aqui, ó, fica mais fácil saber em qual capítulo eu tô, onde eu tô. Então o nosso foco aqui vai ser agora esse aqui, ó, que é o capítulo 1, como implementar e manipular estruturas dentro do documento junto com seus objetos. E nós vamos falar agora do objetivo 1.1, que é a criação da estrutura do documento. Então, beleza, dando sequência aqui, galera, vamos lá. Então, o que esse capítulo aqui, em especial 1.1, ele vai pedir? Ele vai pedir para a gente implementar e manipular a estrutura de objetos do documento. Aí para isso ele fala, ó, você tem que saber como criar a estrutura do seu documento, usar a semântica de markup do HTML5, otimização disso para buscadores, otimização para leitores, e aí ele te dá um sumário do que foi visto e uma revisão, né? Tem lá 4 perguntas, acreditem ou não tenho vergonha de falar, mas das 4 perguntas eu errei 2, tá? Depois eu mostro quais são essas 4 perguntas, e aí que vocês veem, né? Eu já trabalho há um bom tempo com
com HTML, com desenvolvimento, e mesmo assim eu errei 2 perguntas. Foram 2 perguntas simples, muito simples, só que tem pegadinha, entendeu? Então, se eu já achasse que o meu conhecimento hoje está bastante avançado e já fizesse a prova direto, e aí eu já tinha errado 2 perguntas bestas que eu achei que estava certo, porque eu sempre fiz assim, né? Então, vamos lá. O que eu vou fazer aqui, então? Vamos partir. Basicamente, então, quando fala de semântica, o que é? Quando você trabalha com desenvolvimento para web, você vai trabalhar com sites, ok? O site, basicamente, ele é uma estrutura, ele é um documento que você cria lá, normalmente .html, e esse .html, você vai colocar isso no servidor. Deixa eu até desenhar aqui, que eu gosto de desenhar. Então, olha só. Basicamente, imagina o seguinte, esse quadradinho aqui, ele é a sua página .html, tá? E esse outro cara aqui, essa caixinha, ele é o servidor que você tem lá na internet, onde você vai colocar essa página HTML que você fez aí na sua máquina, e aí ela vai ficar disponível na internet para quem quiser ver aquela informação, ver o seu site, ver a sua aplicação. Então, basicamente, quando você desenvolve aqui, você tem que ter uma estrutura, né? Então, vamos olhar aqui um site, por exemplo, sei lá, Microsoft.com. Olha, se você olhar o site deles, eles têm uma estrutura. Eles têm uma parte de cima que é um cabeçalho, onde normalmente tem aqui links de navegação. Aqui tem um logo deles, né? Tá falando para usar o Edge, não, muito obrigado. Aqui embaixo você vai achando conteúdos, tá vendo? Então aqui tem um banner, aqui tem alguns conteúdos, aqui tem mais informação. Então isso provê uma navegabilidade muito legal para quem visita o site, tá? Então aqui basicamente é uma página feita em HTML com CSS e com JavaScript, tá? O HTML por si só são essas marcações que você vê aqui, eu fui no código fonte, eu estou no Chrome, eu apertei Ctrl U de uva, tá? Então aqui você vê que existe uma estrutura de página HTML para que isso tudo aconteça, tá? Por si só, esse HTML, ele é texto puro, né? Então, se você fizer um texto puro, deixa eu abrir o Visual Studio Code aqui, eu criei o index.html. Então, eu posso escrever qualquer coisa aqui. Eu posso escrever assim, vídeo para certificação HTML5, tá? Olha só, é um texto puro. E se eu abrir esse cara no meu navegador aqui, você vai ver que realmente ele vai mostrar um texto puro, sem nada, vídeo para certificação HTML. Então, o que acontece? Se você fizer isso daqui, uma página desse jeito aqui, e mandar lá para o browser, é o que o seu usuário vai receber quando ele digitar lá www.seusite.com.br. Só que aí existe toda uma semântica que você pode criar para que a sua página represente o seu conteúdo de uma forma mais estruturada. Então, quando você fala de HTML com semântica, é a estrutura da sua página. É como que o browser que está aberto aqui, que no meu caso é o Chrome, é como ele vai entender o que você tem dentro da sua página para o seu usuário ler. Tá? Então, basicamente, quando ele fala de criar a estrutura do seu documento, de semântica, é basicamente isso. E aí, o que o HTML5 te provê? Ele te provê alguns elementos que vai descrever para o browser o que é aquilo. Então, por exemplo, vamos imaginar que você tem um site que você escreve artigos, né? O seu site, então, ele vai ter que ter lá um cabeçalho para você pôr o nome do seu site, o seu logo, para você colocar ali uma navegação. A parte de baixo você vai ter que ter alguma área disponível para colocar algum tipo de informação. Então, a página HTML, você vai jogando elementos HTML dentro dela para você colocar essa informação de forma correta. Então, isso é uma semântica. Você tem que definir certo o que está dentro do seu HTML e o que vai ser apresentado para quem visitar o seu site. Então, aqui são algumas dos elementos que ele descreve logo no começo do seu documento. Então, a tag article, ela define áreas na sua página. Então, se você tem algumas áreas ali que você quer pôr informação, você vai usar essa tag article. A aside, ela vai definir algumas áreas de conteúdo menores, né? Normalmente, esse aside é quando você precisa colocar alguma informação como se fosse uma dica, por exemplo. Imagina que você tem um quadradinho, que você tem ali alguma informação, alguma coisa, algum artigo, aí embaixo você fala assim, esse artigo foi retirado da página XPTO. Então, isso daí seria um aside, tá? O Fig Caption,
ele define um título ali para quando você coloca uma figura. Normalmente, quem já fez já faculdade sabe que às vezes você faz algum trabalho e você tem que colocar uma figura embaixo, você põe lá, figura 1, figura referente a blá blá blá. Então esse Fig Caption serve para isso. Aí tem o elemento figure também, né, figure, que define um conteúdo que contém uma figura. Então é a figura em si. Aí tem vários outros, tá? Tem um footer, tem um header, tem um hgroup, mark, nav, progress e section. O que eles esperam aqui, pelo que eu entendi, pelo que eu li, é que você saiba quando utilizar esses elementos, tá? Aí uma outra dica bacana é o seguinte: o site do H3 lá que eu mostrei aqui para vocês, do W3 School, desculpem, se você olhar aqui, ó, ele fala de HTML5. Então aqui ele cobre tudo de HTML5, tudo. Isso aqui é uma estrutura básica, então, gente, ó, do HTML. O HTML ele é composto por um tipo de documento, tá? Voltando aqui, ó, nesse desenho, quando você faz a sua página HTML e manda para um servidor, e aí quando vem um cliente aqui, vamos imaginar que essa bolinha aqui é algum cliente que está lendo o seu site, como que o browser vai saber que aquilo é uma página HTML? Por quê? Porque você vai ter uma estrutura basicamente igual a essa aqui, né? Com HTML, head, title e aqui dentro o body, que é o corpo, né? É o que tem dentro do seu site, da sua estrutura, e tem o doctype, que é o tipo de documento. Então, aqui em cima você está falando que esse documento que está sendo lido, que está sendo visto, ele é do tipo HTML. Então, isso aqui vai de encontro com o que eu estou falando. Quando um cliente ou algum visitante entra numa página HTML sua, a sua própria página instrui e fala lá para o servidor que ele é um documento HTML, tá? Então fica mais fácil para o browser renderizar essa informação. E aqui, ó, veja que você pode ir na parte de semântica que nós estávamos conversando aqui, ó, HTML5 Semantics, tá? O que ele está falando aqui, ó? Isso é uma coisa legal. Ele está falando que é o seguinte, ó, alguns elementos eles são semânticos e alguns elementos não são semânticos. Então, qual é a ideia? A ideia é que, quando você fala em semântica, é que o browser ou que aquele elemento ele defina de uma forma clara o que ele representa. Então, aqui ele dá um exemplo muito legal. Ó. Quais são os elementos semânticos? É um form, é uma table, é um article. Por quê? Porque você sabe que essa tag aqui, ela representa um formulário. E o browser vai saber também. Então, quando o browser for renderizar a sua página, ele sabe que aquilo é um formulário. Ele sabe que aquilo é uma tabela. Ele sabe que aquilo é um artigo. Agora, por exemplo, os não semânticos é o elemento div. A div, por si só, ela não fala nada o que tem dentro dela. Ela não representa nada sobre o seu conteúdo. Então, quando o browser vai renderizar, ele encontra uma div, ele sabe que é uma div, só que ele não sabe qual é o conteúdo que está ali dentro. Entendeu? E aí, quando a gente fala de SEO, que é o Search Engine Optimization, você já cai em cima desses elementos semânticos, né? Ou seja, como que o Google vai saber que o seu site é um site que vende produtos para padaria, por exemplo? Então, quando você cria a sua estrutura HTML, ela tem que ser semântica. Ela tem que ter alguns elementos ali dentro que falem para o Google, lá, por exemplo, que aquilo ali contém informações de padaria. Tá? Então, por exemplo, você pode ter algum article lá que fala assim, olha, compre pães aqui, pães a R$10, enfim, só uma ideia chula, né? Diferente de você ter uma div. Se você põe uma div e põe qualquer conteúdo ali dentro, quando eles forem procurar o seu site, você não vai estar passando uma informação muito correta, tá? E aí a gente está falando de semântica. Então, basicamente, uma página web com HTML5, ela vai te oferecer essa estrutura. Se você olhar, é a mesma coisa que está escrita nessa imagem aqui, é o que você vê na página. Então, aqui em cima você tem um header, que é um elemento de cabeçalho. Aqui, nesse caso aqui, ó, ele está com a própria navegação aqui dentro, então você tem uma nave de navigation, né? E aqui ele vai distribuindo, ó, o conteúdo, tá? Isso não é uma regra. Não existe regra para como você vai estruturar a sua página. É você que diz. Nesse caso aqui, ó, tem algumas seções, tem o aside, tem o article e tem o footer. Footer normalmente é o cara que está aqui embaixo, ó. É esse cara aqui. Tá vendo? Esse é o footer da sua página.
Então, é assim que você trabalha com semântica. E o objetivo que eles vão te pedir nessa prova é que você entenda que existe semântica dentro do HTML5 e o que é semântica. E para isso eles te dão uma lista imensa aí, ó. Veja mais uma vez que ele te dá alguns exemplos de alguns elementos aqui, ó, que representam semântica, tá? Então, quando você colocar um article, ele vai saber que é um artigo, que é uma área que está naquela página, né? Uma nave é uma navegação e assim por diante. Então, vamos dar uma olhadinha aqui mais na documentação, o que eles estão falando, né? Então, veja que ele fala o seguinte, fala, ó, essa aqui é a estrutura core, a estrutura base de uma página HTML5. Então vamos copiar isso aqui, ó, e vamos colocar aqui. Eu estou usando o Visual Studio Code, tá? Vou colocar aqui, ó. Então isso aqui é título da página e conteúdo fica dentro do body, tá? Isso aqui, para quem não sabe, é comentário. Então tudo que tiver aqui dentro, ó, o que estiver aqui dentro não aparece na página, tá? Então essa é a estrutura básica de página HTML, de uma estrutura HTML, tá? Então aqui você vai ter as marcações que falam que é um HTML, né? E veja que ele sempre abre aqui em cima e fecha aqui embaixo em algum momento. A mesma coisa com o body, ó, abre e fecha. Abre o head, fecha o head, tá? Ou aqui também, ó, title abriu aqui e fechou aqui. Então aqui, veja que está estruturado dessa forma. Esse é um documento HTML do tipo HTML. Se você abrir isso aqui de novo, deixa eu ver se está aberto no browser. Não, não está. Então, vamos abrir. Então agora você vai ver que vai começar a tomar um pouco mais de forma esse documento. Cadê? Index está aqui. Só que ainda, ó, ele está todo em branco. Por quê? Porque não tem informação nenhuma, né? Aqui está comentado, então poderia colocar conteúdo do body. Tá vendo? E aí, entrar de novo, conteúdo do body. Então aqui, ó, o que eles vão te passando? Ó? Você vai lendo, ele vai te falando quais são as semânticas e tudo mais. Vamos copiar tudo que está aqui também, ó, e colocar lá. Então eu vou colocar isso dentro do body, do corpo, né? E ó, vamos ver quais os elementos que nós temos aqui. Nesse momento nós temos o elemento header, ou seja, é o cabeçalho, né? Que ele começa aqui e termina aqui. E aí aqui dentro a gente tem mais um componente que é o elemento de navegação. Então aqui ele está informando que a página ela tem um cabeçalho, aqui em cima ela tem um header, né? Ela tem uma informação que vocês vão ver que está um pouquinho mais grande, e logo abaixo ela tem um elemento de navegação que vai te fornecer, ó, 3 links para que você navegue pelo site. Nesse caso aqui não vai funcionar porque nós não temos essas páginas, né? Mas se você olhar aqui de novo, ó, veja que já vai começando a tomar um pouco mais de formato a sua página. Se você olhar o código fonte dela, vai apertar Ctrl U aqui, você vai ver que é aquela mesma informação lá, tá vendo? Então olha só que bacana. Só que, assim, isso aqui está muito feio, né? Tá muito feio. Só que nesse momento a gente só está falando de HTML, tá? Então, quando você quiser estilizar uma página para ela ficar um pouco mais apresentável, um pouco mais bonito, e aí você vai usar o CSS. O CSS ele é folha de marcação de estilo. Então você vai colocar aqui quais as cores, qual que é o posicionamento, tá? O HTML puro por si só, veja que ele é texto, né? Então ele põe uma linha embaixo, põe uma linha abaixo e assim vai. Então aqui você não tem estrutura nenhuma, você não tem nada, você só tem semântica, né? Quando o browser, mais uma vez só para massificar, o browser entra aqui, você vai ver que ele simplesmente pôs texto, só que o browser sabe que tipo de informação que tem aqui, ó. Ele sabe, tá? Depois, para ficar um pouco mais bonito, ele vai entrar e vai colocar CSS que nós vemos lá para frente. Então aqui, galera, ele vai falando sobre o que é cada elemento, quando usar, tá? Então dê uma lidinha aí, vocês vão ver que é bem simples, ó, quando usar um hgroup, tudo mais. E eu queria ir já para as perguntas que eu falei lá que eu errei, né? Então aqui você pode ver, ó, que no objetivo 1.1 ele tem o summary, né? Ele fala tudo que ele fez. E aí logo abaixo, cadê as perguntas? Ele tem algumas perguntas aqui, ó, que é para ver se você entendeu realmente o que ele está falando. Deixa eu ver se eu acho aqui, já passo para vocês. Aqui, ó.
fica em Objective Review. Então aqui, depois que você leu isso tudo, ele vai te fazer 4 perguntas simples. Foi aqui que eu falei que eu errei 2, não tenho vergonha em falar, eu errei 2. Então, a primeira pergunta ele vai te falar assim, dos elementos abaixo, qual que não foi introduzido no HTML5? Ele te dá essa opção, Article, Footer, HGroup e Input. Essa eu acertei, que é a opção D. O Input, ele não foi introduzido no HTML5, tá? A maior proposta do HTML5 é trabalhar em cima de semântica. Então aqui você pode ver que o Article ele te propõe uma semântica, o Footer te propõe uma semântica e o HGroup te propõe uma semântica. Ou seja, a página entende o que é isso. Já o Input não, o Input ele é desde o HTML dos primórdios, desde o começo, tá? Então aqui a opção correta é a opção D, Input. Aí na 2 ele fala assim, quais dos elementos contém o HGroup? Então, peraí, which element does... Tá, quais elementos estão dentro de HGroup? O HGroup, ele é header group, né? Então, essa é fácil. Então, dentro de um header group, você pode ter 5 headers, 6 headers, né? Do 1 até o 6, H1, H2. Esses headers aqui, é exatamente isso aqui que você está vendo aqui, ó. Esses headers aqui, ó. Tá vendo? Esse é maior, esse é menor, então provavelmente esse aqui deve ser um header 5, esse aqui deve ser um header 3, não sei. Vamos olhar aqui. Header 1, aqui ó. Header 1, é tudo header 1. É que ele está dentro de um grupo e dentro de um article, tá? Vamos voltar aqui então. Aí foi o que eu errei, o 3 e o 4. Então aqui ele fala assim, ó, no HTML5, qual estrutura você usaria para melhorar as pesquisas dos algoritmos do Search Engine, né, que é o SEO. Por exemplo, o Google ele fica procurando sites ali para entender que tipo de conteúdo existe naquele site. Aí eu tinha colocado, deixa eu ver, eu coloquei a pergunta D. Eu falei assim, é o article, né? A D? Não. Eu coloquei a D, que era todos, né? Eu falei assim, todos eles vão representar alguma informação. Só que lembra que eu acabei de falar? A div, por si só, ela não representa nada. A div é um elemento lá que você pode colocar qualquer coisa. Então, quando o Google for ler o seu site e ele vê que tem uma div dentro, beleza, ele sabe que é uma div. Agora, que tipo de conteúdo que tem nessa div? Para ele não sabe. Então, aqui, a opção correta aqui seria o article. O article aqui, ó, quando o Google lê a sua página, ele sabe que aqui dentro, se você fez de uma forma correta, dentro do article aqui, ele vai colocar alguma informação relevante para a pesquisa. Tá? Então, mais uma vez, você está procurando por um site de padaria. Então, o ideal seria que você colocasse dentro do article isso. E a pergunta 4 aqui é qual elemento HTML5 você deveria usar para fazer um layout mais estruturado. Eu já falei div, porque eu sempre usei div, né? Só que aí, acredite ou não, mas a opção que eles deram aqui é a opção C, de table. Né? Eles falam que uma table, ela te oferece uma estrutura melhor para fazer o seu layout. Porque uma div, quando você usa uma div, na verdade, ela sempre vai se posicionar à esquerda, da esquerda para a direita e de cima para baixo. Só que aí se você coloca 4 divs na mesma página, ele vai ficar uma div em cima da outra, né? Aqui do lado esquerdo. E aí, se você quiser alinhar isso, você tem que usar um HTML. Agora, aí você teria que usar um CSS. Agora, uma table, por exemplo, você já consegue estruturar ela um pouco melhor. Ó, aqui é só um exemplo, pessoal, que é do Pomodoro, tá vendo? Ele está falando que eu tenho que fazer uma parada agora, porque eu já falei mais que 25 minutos. Mas só para finalizar aqui o vídeo, então vejam que ele fala isso, fala que uma table ela é um elemento preferencial quando você quer fazer um layout um pouco mais estruturado, porque a table você tem linhas e colunas, então você estrutura uma página um pouco melhor do que uma div. Uma div você precisa manipular ela com CSS para que você consiga posicionar ela na tela, tá? E aí basicamente é isso, ó. Hoje eu estudei aqui a parte 1.1, né, que é a parte de criar o documento e a estrutura. Lógico que eu já tenho alguns conhecimentos prévios, mas só que veja que mesmo tendo alguns
conhecimentos prévios, eu errei 2 perguntas, entendeu? Então foi por isso que eu resolvi criar esse vídeo, essa série de vídeos que eu vou fazer, realmente para estudar novamente, e vou compartilhar aqui com vocês o que eu estou estudando e como que eu estou estudando. Então hoje aqui nós falamos basicamente da proposta do capítulo 1, que é implementar e manipular a estrutura de objetos do documento, falando de forma específica como criar a estrutura do documento, tá? Então, galera, dá uma estudada aí, tá? Basicamente a parte da estrutura, da semântica e tudo mais, optimização para buscadores e otimização de leitores, tá? A parte de leitores a gente não falou aqui, mas é basicamente assim. Você sabe que tem pessoas que utilizam o seu site também e podem utilizar softwares para que o software fale para ele o que está acontecendo. Por exemplo, se uma pessoa é cega, ela não vai conseguir enxergar o seu site. Então, se você tiver uma semântica boa, o software que lê a página vai conseguir estruturar um pouco melhor a leitura para aquela pessoa que não consegue ver, né? E vai saber de uma forma um pouco mais fácil como estruturar e como ler aquela informação. Se você fizer um site apenas com um parágrafo, vamos imaginar assim, aí fica complicado, né? Ele não vai saber, ele vai achar que o seu site tem apenas um parágrafo e não vai conseguir dar essa otimização para leitores de uma forma correta. Beleza, galera? Bom, até o próximo vídeo então. A gente vai falar depois das próximas etapas aqui da certificação. Espero que você acompanhe aí e valeu, grande abraço.